O Sábato, ele era cúmplice do teatro. Ele não era simplesmente um crítico. O Sábato achava um privilégio sair de casa e ir ao teatro todo dia. Eu já não achava tanto. E ele, na Europa, por exemplo, ele nunca precisou que o jornal mandasse ele para ver um espetáculo. Muitas vezes a gente saiu de Paris, onde ele estava dando aula na Sorbonne, e ia ver um espetáculo em Roma, porque o Vittorio Gassman estava estrelando, ou porque o Adolfo Celli estava fazendo também. A gente ia para lá, via o espetáculo e voltava no dia seguinte, por conta própria. Nunca precisou de autorização, nem de pedir passagem, nada. A necessidade de ver o espetáculo estava dentro dele. Era impressionante. Ele se envolvia, se o grupo teatral bom ia viajar, ele indicava, ele conseguia, participava da premiação, ele lutava pelo teatro, mesmo sendo crítico, mesmo. Muitas vezes o Jorge Andrade chegava com um texto para o Sábato e o Sábato dizia assim, não tá bom não, Jorge, tá bom não, isso aqui está muito literário, teatro é teatro, literatura é literatura, você tem que transformar isso em ação. Ele tem uma peça, que eu não sei qual o nome dela, ele fez 7 versões, até o Sábato dizer que estava bom. Ele se envolvia tanto na confecção da peça, como depois era capaz de, mesmo tendo se envolvido, vem um espetáculo e tem aí a interpretação, tem a direção, tudo entra na... E ele fazia uma crítica negativa. A necessidade de informar que ele tinha era impressionante. Eu fiz uma seleção, porque o Sábato escrevia diariamente. A produção dele era uma loucura. O Sábato era a pessoa mais bagunceira do mundo. Ele não tinha nada em ordem, nada. Eu tive que mandar fotografar as críticas no jornal, porque eles não digitalizaram as críticas, não permite xerox. Então, um ator, o Wesley Leal, foi lá e fotografou crítica por crítica, para eu poder reproduzir. Mas depois que eu fiz todo esse esforço de mandar fotografar, disso, daquilo, eu descobri uma pasta cheia de papelzinho dentro, era... Ele não... O Sábato não tinha jeito, não. Ele não queria fazer livro com as críticas, porque ele sabia muito bem o trabalho que ia dar. Pela desorganização e também porque tinha que selecionar. Não dá para publicar tudo. Mas acho que é um bom retrato de como o Sábato amava teatro, porque o que ele viu de espetáculo na Europa é impressionante. Ele teve a sorte também de, lá em 53, ver a estreia do Beckett no palco, num teatrinho pequenininho. Viu também Ionesco, a estreia do Ionesco, e fazer crítica no Brasil. Ele deve ter sido um dos primeiros a falar da obra do Beckett e do Ionesco aqui. Ele ia a tudo, exame de final de escola, qualquer companhia estrangeira que chegava no Brasil, ele ia ver, mesmo que não fosse nem muito profissional. Teatro amador ele ia ver, porque amador, quer dizer, amador do teatro, então ele ia ver o teatro, se fosse o que fosse. E uma coisa curiosa é que muitas vezes ele mete o pau numa montagem da Comédie Française, de uma peça, e no Brasil fala maravilhas da mesma peça montada por um brasileiro. Quem um dia fizer uma comparação vai dar um livrão, viu? Uma tese sobre o assunto, porque ele era implacável. Quando ele não gostava, era terrível. E as surpresas dele da descoberta do teatro moderno também, que demorou aqui, a gente era muito ligado ao TBC, era um teatro já teatrão, quadradão. Aí vem o Teatro de Arena, com Jean Francisco Guarnieri, com essa gente toda nova, Boal, Vianinha,
E ele deu um apoio enorme a essa gente. Plínio Marcos ele achava tão importante quanto o Nelson Rodrigues.